O azeite, apreciado por suas qualidades na dieta mediterrânea, é consumido cada vez mais. São 3,3 milhões de toneladas anuais, produzidas em 64 países. Na Espanha, maior produtor mundial, os subsídios governamentais ao olivicultor alcançam 1/3 do valor da produção. Os gregos são os maiores consumidores, cerca de 23 quilos de azeite por habitante ano. O Brasil é o segundo consumidor e importador mundial, cerca de 90 mil toneladas de azeite e 120 mil toneladas de azeitonas de mesa. Só perde para os Estados Unidos, responsável por 36% das importações mundiais. Com a pesquisa e o empreendedorismo dos agricultores, cada vez mais o Brasil planta oliveiras e produz azeites de excelente qualidade. No Rio Grande do Sul, a área cultivada já é de cerca de 6 mil hectares. São mais de 300 produtores, além de diversos plantios na Serra da Mantiqueira e na região sudeste. No Brasil, a área total aproxima 10 mil hectares. Por ser um cultivo ainda recente, em diferentes ambientes, a oliveira enfrenta muitos desafios. Para analisar o panorama atual, o futuro da olivicultura e da produção de azeites no Brasil, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Edna Bertoncini, agrônoma formada pela Exalc-USP. Ela tem mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas. É pesquisadora científica nível 6 na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Coordena o programa Oliva SP desde 2011 e atua em pesquisas sobre manejo de olivais em condições subtropicais, fertilidade do solo e nutrição de oliveiras, poda, colheita, extração e análise sensorial de azeites de oliva. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos tratar de um produto saudável, saboroso, cada vez mais apreciado no mundo, o azeite de oliva. O mundo produz mais de 3 milhões de toneladas de azeite e o Brasil é o segundo consumidor mundial e o segundo importador. Mas o nosso país começou a produzir também azeitonas, a produzir azeites. E essa produção cresce ano a ano com muitos desafios. E sobre isso temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde a Edna Bertoncini. Ela é pesquisadora da APTA. Bem-vinda ao Brasil Verde, Edna. Obrigada, Evaristo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Edna, antes da gente começar a falar assim do azeite das oliveiras, conta um pouquinho para nós a sua história. Como é que essa é uma cultura que relativamente, como é que você foi se encaminhando profissionalmente? Você não nasceu no meio de um olival, não, né? Não, não nasci no meio de um olival, nem meu sobrenome é Oliveira. O pessoal brinca que todo mundo que trabalha com azeite, o sobrenome é Oliveira. Eu sou agrônoma, né, formada pela Exalc, e fiz mestrado e doutorado na área de solos e nutrição de plantas, na área de uso de resíduos em solos agrícolas, vinhaça, lodo de esgoto, efluentes sanitários, ultimamente biodigestados, que está muito na moda, né? Então, a minha área é essa, a minha área principal, né? A minha formação é agronomia e a área de solos e nutrição de plantas. Depois eu entrei na Secretaria da Agricultura, né, na APTA, aqui em Piracicaba, e entrei com essa área, trabalhando nessa área principal. E, posteriormente, os agricultores começaram a plantá-lo em decorrência do plantio em Minas Gerais, né, ali em Maria da Fé, principalmente, e os produtores se acharam sem assistência técnica, né, para o cultivo. Faltavam técnicas de manejo, dificuldades com fertilidade do solo, com adubação, com calagem, dúvidas de poda,
uma série de dificuldades, né, técnicas. E daí a Secretaria da Agricultura, eu tinha feito anteriormente doutorado em sanduíche em Bari, na Itália, né, com substâncias úmicas, com matéria orgânica, e também no laboratório que eu trabalhava, de resíduos de folhas de oliveira, de bagaço de oliveira, então eu tinha alguma coisa no meu currículo. A Secretaria da Agricultura, não havendo técnicos, né, no quadro, viu lá alguém que tinha alguma coisa com oliveira, me chamou e pediu que eu montasse um grupo, né, de pesquisa para assistir esses produtores, para começar as pesquisas com oliveira nas diversas áreas, né, e passar, né, assistência técnica, manejos adequados para a cultura. Bom, daí eu comecei com a cara e a coragem, né? Não encontrava colegas que quisessem trabalhar, porque o profissional é da área de pragas, né? E ele não, ele já tem o rol de culturas que ele trabalha, o rol de insetos, de patógenos, né? Muito dificilmente ele vai migrar para uma cultura nova, pouco expressiva, né? E então nós começamos com a cara e a coragem e montamos um grupo, né, que vai aí desde a parte de clima, tem pesquisador da área, uma pesquisadora da área de clima, depois implantação de olival, calagem, adubação, manejo do solo, o pessoal da área de doenças, do biológico, da área de pragas, né? Mais ou menos em 2009, né? Nosso trabalho. Em 2011, instituiu-se oficialmente esse grupo Oliva São Paulo, e desde então a gente está trabalhando, né? Nós montamos ensaios nos produtores, testamos tecnologias, testamos métodos de poda diferente, que a condição subtropical de cultivo é bem diferente da condição mediterrânea, né? E estamos encarando esse desafio até o momento. As pessoas que estão nos assistindo, né? Às vezes não conhece isso mais detalhadamente, mas a oliveira, como você disse, vem de um clima mediterrâneo, né? Uma região onde o outono é úmido, o inverno é úmido, o verão é seco, né? E acumula frio no inverno, isso é importante para a fisiologia da planta, né? Senão ela não floresce, ela não. E aí no Brasil foram se procurando, né, os lugares e as variedades que conseguiam avançar, né? Começou lá em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, também aqui em São Paulo, lugares mais elevados, de montanha, e também agora com bastante sucesso a oliveira está se expandindo no Rio Grande do Sul, não é isso? Começou em Minas Gerais, né? Na verdade, Evaristo, o Brasil já teve 3 ou 4 ondas de implantação da olivicultura, né? A primeira delas conta-se a história que vieram com os portugueses. Eles trouxeram um material genético, implantaram em alguns locais e a hora que perceberam que começou a produzir, eles pediram que erradicasse, porque eles tinham o Brasil começasse a produzir azeite e competisse com o material que era trazido de Portugal, né? Isso é o que se conta aí a lenda. Depois Getúlio Vargas implantou no Rio Grande do Sul em 1930, material genético da Argentina, ainda tem esse material no campo, né? E por questões políticas e técnicas não foi para frente o cultivo. Posteriormente, um pessoal de Portugal implantou aqui em Minas Gerais, né, ali na região de Maria da Fé, e com material genético também diferente, né, do que nós temos hoje. E daí, por questões técnicas, o cultivo não teve sucesso, né? Ainda tem resquícios desses materiais no campo. E agora a onda de implantação que há 20 anos atrás, a IPAMI
IG retomou aí esse banco de germoplasma, né, e começou a multiplicação desse material, e depois retomou também, o Rio Grande do Sul retomou o cultivo, né, e hoje nós temos então o Rio Grande do Sul, que é a maior área plantada, né, depois vem Minas Gerais, depois São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde há condições climáticas para a planta se desenvolver e produzir, né? Então O hoje Brasil já está com. Nós já estamos hoje com cerca de 10 mil hectares, mais ou menos, 10 a de 12 mil oliveira. hectares 10 a 12 implantados. mil hectares. E continua aumentando essa área. Continua aumentando. Agora nós tivemos alguns problemas com xilela, né, com a xilela fastidiosa, que é uma bactéria aí que tem causado a seca dos ramos, né? Então, o avanço do plantio diminuiu um pouquinho na região sudeste, tá? Mas esperamos que, solucionada essa fase, volte um avanço aí, como a gente vinha tendo de 10, 15% ao ano na área plantada. Agora, no Brasil, assim, eu posso estar enganado, você pode corrigir, mas eu fiz agronomia na França, morei muito tempo lá. Normalmente as pessoas produzem azeitonas e fornecem lá para uma cooperativa, ou fornecem para um moinho que eles conhecem, etc. No Brasil, a gente tem a impressão que o cara é meio de A a Z, né? Ele planta oliveira, ele monta a fábrica, ele faz a marca dele, é tudo assim, e já exige uma certa dimensão, né? Para começar nesse estilo assim que a pessoa faz tudo, quer dizer, ela desde o plantio até o invase do azeite, não é isso? Sim, a grande maioria dos produtores, né, principalmente os maiores, eles dominam a cadeia toda já, né? É, não dominam aí não dominam a produção de mudas ainda, né? Mas dominam todo o cultivo, dominam o manejo da cultura, a colheita, e nós temos muitos lagares, né? Muitas plantas. Eu diria que no Sudeste brasileiro a gente tem mais plantas extratora que azeitona, quase. Chega nessa situação, né? E muito diferente da Europa, né? Que são cooperativas que recebem. Então tem o produtor pequeno que produz, leva até a cooperativa, e na cooperativa faz a extração, o invase, né? E, e tudo isso. No Brasil, nós temos muito isso, nós temos os produtores maiores, né, com os lagares e as plantas extratoras aí, eles fazem esse trabalho, né, também. Recebem a produção de produtores menores, né, e, e fazem a extração e entregam até o produto engarrafado, rotulado, né, a diversos modos comerciais. O pessoal que recebe o azeite, que recebe as azeitonas, né? é, Pode ficar com uma parte do azeite em troca do trabalho de extração, ou o produtor paga esse trabalho, né? Mas temos aí mesmo, temos muitos lagares, né? E muitas marcas. Outra coisa diferente é que na Europa eles entregam o azeite, né? Leva para casa uma quantidade para o consumo próprio, para a família, para os amigos. E a outra parte eles comercializam ali mesmo na planta extratora, né? No Brasil, não, nós temos muitas marcas de azeite, já inúmeras marcas, porque todo mundo quer ter a garrafinha com o nome, com a sua marca, né? Da Aí você, família, com o nome da mãe, com o nome da. Tem mas muito essa ainda nos, questão. é, como a produção ainda é pouco expressiva, né, não representa acho que nem 1% do que nós consumimos, a gente ainda não vê muito. Eu estou vendo atrás de você um monte de garrafa lá de azeite, imagino que uma boa parte seja do Brasil, mas nós não vemos muito ainda em supermercados azeite. Sim,
Para você entrar com esse produto nas grandes redes é complicado, Evaristo, porque você precisa de um volume grande, né? Você precisa ter uma estabilidade de todo ano entregar aquele volume, né? Então é complicado, porque mesmo os grandes produtores, eles têm essa dificuldade de entrar nas grandes redes de supermercados. Então o comércio se dá praticamente online, é muito grande o comércio online. Então a pessoa entra, escolhe o azeite e o azeite é encaminhado, né, para a casa dela, sem tem toda uma estrutura de logística, que não há quebra de garrafas, que o material chega intacto e é um preço mais atrativo até, né? Certo. Outra forma de venda é empórios, né, especializados. E acho que essas duas formas são as mais comuns. E depois em feiras, em eventos, né? Olha, nós chegamos um pouco na metade do nosso programa, até passamos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na segunda parte vamos ouvir você sobre os desafios, né, dessa olivicultura, porque ela enfrenta muitos problemas, muitos desafios, por ser até uma atividade relativamente nova no Brasil. Nós vamos para o intervalo, um minutinho, e a gente volta já no Brasil Verde conversando com a Edna Bertoncini, pesquisadora da APTA lá de Piracicaba. Até já! Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com a Edna Bertoncini sobre azeites, sobre a oliveira no Brasil. Na primeira parte do programa, ela nos deu um panorama da olivicultura no Brasil, um pouco histórico de toda essa implantação. E agora, Edna, você falou também dos azeites, da comercialização, das características próprias, né, que tem a produção de azeite no Brasil, mas vocês estão focados essencialmente mesmo, do campo, não é? E é um ambiente novo, né? Esse subtropical para a olivicultura, e existem muitos desafios. Você podia colocar um pouco para nós no que vocês estão trabalhando com pesquisadores, que problemas vocês já solucionaram, estão buscando solucionar para as pessoas que estão nos assistindo? O empreendedor que quer começar um empreendimento desses, ele tem que estar muito certo, né, de que ele vai enfrentar muitos desafios. Ahn, de- o primeiro deles é o clima, né? Como você já citou, as oliveiras são originárias aí de clima mediterrâneo, né? E nós estamos aqui num subtropical. Então, as condições climáticas são completamente diferentes, né? Você citou, o inverno é no hemisfério norte, aí no Mediterrâneo, o inverno é chuvoso e frio, e o verão é quente, principalmente no sudeste brasileiro. O Rio Grande do Sul segue um pouquinho mais essa tendência. Isso leva também ao êxito da cultura lá, né? Maior área cultivada, maior produção, em função das condições climáticas adequadas, mais próximas àquelas das condições mediterrâneas. Aqui no Sudeste nós já temos o contrário, né? Nós temos aí o verão chuvoso e o inverno muito seco, né? E não tão frio. Então, um dos limitantes para a região Sudeste do Brasil seria a quantidade de horas de frio que a cultura necessita para o florescimento, né? A planta necessita 400, 500 horas abaixo e meio. Isso nós vamos ter essas condições somente em altitude, que é acima de 900 metros, mas com garantia mesmo é 1.100, 1.200 metros, né? Que nós vamos ter essas condições climáticas. Então, esse é o primeiro impedimento. Redução, nós temos uma área propícia, né, uma área apta para o plantio muito pequena no Sudeste brasileiro. Esse é um grande desafio.
Os cultivares que nós temos implantados no Brasil, os que realmente produzem não chegam a 5, 6, tá? E que produzem bem, eu diria que uns três cultivares que produz mesmo, né? Que tem êxito na produção. Então, nós temos essa problemática de pouco material genético, né? Implantado, o que traz muita vulnerabilidade, né? O ideal é que nós tivéssemos cultivares aí melhorados para as nossas condições climáticas, mas isso daí é um estudo a longo prazo, né? No momento, na região sudeste, nós temos com a questão da Xylella fastidiosa, que é essa doença que acometeu as oliveiras lá na Itália, né, no sul da Itália, e descobrimos ela aqui no Brasil também, por volta de 2005 a 2010, nós descobrimos os nossos olivais. E, inclusive, nós vamos fazer um evento agora em setembro, que um dos temas é esse, né, a discussão sobre essa bactéria, que também é uma bactéria que atinge a citricultura, né? E que traz aí bastante preocupação para o produto vestil, né? Bom, nós temos condições de solo, por exemplo, condições de solos. O pessoal tem uma falsa ideia de que a oliveira produz em em condições adversas. Por exemplo, você vai para a Europa, você vê uma oliveira produzindo em pedras, né? No meio de pedras, um solo seco, né? E chega aqui no Brasil, você fala, olha, nossos solos são profundos, né? Então aqui vai ser o paraíso para elas. Muito pelo contrário, aquele solo pedregoso europeu, o pH dele é 7, 8, ele tem uma quantidade imensa de bases, né? Ele tem mais fósforo, maior disponibilidade de fósforo. A mantiqueira, por exemplo, nós temos os cambissolos, são solos rasos, com uma textura às vezes pesada para a planta. O pH é 3,5, 4,5, então você tem que fazer X calagem, uma quantidade imensa de calagem, né? Para você conseguir aí um pH em torno de 5,5, 6, para que haja disponibilidade de bases, disponibilidade de fósforo, né? Que são os elementos aí que a planta exige em maior quantidade. Então, nós estamos aí trabalhando tanto na implantação do olival para fazer essa correção do solo em profundidade, o plantio, o cultivo em área total, né, o preparo do solo em área total, ações para estabelecimento da cultura. Posteriormente, a gente tem trabalhado com produtos aí, com calcários mais finos, que você não necessita de incorporação, né, para que ele atinja camadas mais profundas do solo. Outra dificuldade é o relevo, né? As áreas de altitude, nós temos aí um relevo muito inclinado que dificulta muito a mecanização, né? Tanto no preparo do solo quanto os outros tratos culturais, a roçagem de matos, a colheita, tudo é muito complicado, né, numa área declivosa. Então, todas as tecnologias têm que ir se adaptando a isso, né? Outra dificuldade é que nós tivemos uma perda de safra o ano passado de azeitonas no Brasil. No Rio Grande do Sul, em função das chuvas, né, da umidade, e aqui no Sudeste nós não tivemos frio, praticamente não tivemos frio, e não tivemos chuva, né? Então, nós não tivemos chuvas de maio até comecinho de outubro, que é o período de dormência da planta, e depois em agosto, setembro, né, começa o florescimento. Então, a gente chega em agosto e setembro com o solo seco, né, com o solo sem água e sem condições de irrigação, né, na maioria das áreas. Então, esse ano a gente já tem alertado os produtores para que
providencie uma irrigação, estamos acompanhando, né, a umidade do solo, nós temos estações meteorológicas instaladas na maioria dos olivais, para, além de verificar a quantidade de horas de frio, né, durante o inverno, também acompanhar a questão de armazenamento de água no solo, né? Então, esse inverno, nós Puxa, estamos é fazendo muita esse coisa, hein? acompanhamento, porque como você chega no florescimento sem água, né? Como que a planta vai, é, como que ela vai levar esse processo de florescimento? Ela pode até florescer, mas o florescimento não é total, né? Aí tem a problemática de pegamento de frutos, que é baixa, é, e inúmeras dificuldades, né? Abortamento de flores também, né? E tudo isso são fatores que reduzem a produção. Esses são as Nossa, você deu um dificuldades panorama básicas, Evaristo. muito amplo. E a gente Depois não tem percebe a inúmeras conversa. outras, tem de mercado, tem dificuldades de mercado, de concorrência, de preço, são inúmeras as dificuldades. Então, e nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, temos alguns minutos só antes de concluir, e sobre isso vocês estão realizando um primeiro evento, não é? Que vai discutir um pouco diversas. Você podia informar sobre esse evento, aí um pouco para a gente fazer um pouco a conclusão do nosso programa? Uhum. Já inúmeros eventos já foram feitos no Brasil, né, com olivicultura, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em Minas Gerais faz todos os anos. Nós resolvemos montar esse simpósio para discutir os temas que realmente são gargalo, né? Aquilo que realmente está entravando a olivicultura, né? Colocamos alguns temas básicos para discussão e vamos trazer especialistas internacionais para discutir esses temas, né? Nos colocamos à parte, né? Nós pesquisadores nos colocamos à parte, porque a nossa voz já está muito ouvida, queremos ouvir o pessoal que tem experiência, que vem de fora, né? Com um olhar para a olivicultura brasileira. Paralelamente a esse evento, no dia 17, nós vamos fazer um curso de análise sensorial de azeites, né? Esse curso sensorial é aberto a todas as pessoas interessadas, aos produtores, ao pessoal da gastronomia, da culinária, e ele vai ser ministrado pelo Juliano Garavaglia, que é o chefe do painel do Ministério da Agricultura. Nós já temos um painel de análise sensorial no Brasil, né? E o Juliano, chefe do painel, vai vir ministrar esse curso. Paralelamente, também nós estamos recebendo resumos, né, de trabalhos científicos que as diversas instituições brasileiras, universidades, institutos de pesquisa têm conduzido para tentar reunir todo esse material, né, que não estão sendo abordadas na discussão do simpósio. Então, o evento vai ser de 17 a 19 de setembro, né? Em Campinas, ali naquele prédio da CAT, né? Na Avenida Brasil, do lado da Fazenda Santa Elisa. E quem quiser procurar informação, encontra no site da APTA, não é? No site da Fundag, né? www.fundag.br, em eventos. No site da APTA também e nas nossas redes sociais. Nós temos um Facebook que é o Grupo Oliva SP. Então a gente tem postado, né, todos os nesses locais. Muito obrigado, Edna, pela sua participação no nosso programa e queria convidar a todos a estarem de novo conosco aqui a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!